Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que nos instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Mãe de Deus, consagramos essa catequese ao seu coração imaculado. Roga por nós, para que tudo concorra para a honra e glória do nome de Jesus, e que essa catequese nos ensine a amar ainda mais o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, estamos chegando à nossa reta final, né? Pouco tempo nos resta. Estamos em outubro, né? Hoje é dia 10 de outubro de 2025. Dia 29 de novembro é o recebimento do sacramento do Crisma. Então, um mês e 20 dias, um mês e 10 dias, mais ou menos, por aí. Estamos na reta final. O sacramento do Crisma, ele tem a finalidade de fazer de nós discípulos missionários, né? Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todo aquele que recebe o sacramento do Crisma, ele tem a missão de levar Jesus às pessoas, de levar a Jesus a levar as pessoas a ter uma experiência com Jesus. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Só que a gente só é testemunha daquilo que a gente viu, a gente só é testemunha daquilo que a gente presenciou, a gente só é testemunha daquilo que a gente vivenciou, certo? Eu vou testemunhar aquilo que eu experienciei, aquilo que, de certa forma, eu vivi. Seja vivendo apenas por olhar, seja vivendo realmente por fazer e assim por diante. Eu não vou testemunhar apenas de ouvir falar. Eu posso até testemunhar de ouvir falar. Mas um testemunho de alguém que testemunha de ouvir falar é um testemunho muito fraco e pouco convincente. Eu vou contar para você uma história e falo assim: eu vou contar para você um acidente que aconteceu na Dutra, tal. Aí você me pergunta assim: mas você viu esse acidente? Não, eu ouvi falar. Ah, você ouviu falar? Aí a primeira coisa que vem à cabeça é: será que é isso mesmo que aconteceu? Será que a pessoa que contou para ele um conto não aumentou um ponto e agora ele está contando um conto de novo, aumentando mais 2 pontos? E aquele testemunho fica fraco, porque é um testemunho de ouvir falar, né? No direito, as pessoas falam que a testemunha é a prostituta das provas. Mas a testemunha, que é a prostituta das provas, ainda assim é a testemunha ocular, né? Imagine então uma testemunha de ouvir falar. Então, meus amados, para que a gente consiga testemunhar a Jesus pelo sacramento do Espírito Santo, que é o Crisma, né? Pelo sacramento da recepção plena do Espírito Santo no Crisma, para que a gente cumpra essa palavra de Jesus: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, a gente precisa ter uma experiência com Jesus. Um teólogo, que é o padre Garrigou Lagrange, um grande teólogo, Garrigou Lagrange, ele diz assim que a união com Jesus se dá em 3 vias. Santa Teresa d'Ávila fala das 7 moradas, né? Garrigou Lagrange resume essas 7 moradas em 3 vias, 3 caminhos: a via iluminativa, a via purgativa e a via unitiva. A via iluminativa é quando você conhece, você é iluminado pela luz de Jesus. Essa iluminação, ela se dá principalmente pelo estudo, pela razão, pelo conhecimento do Catecismo da Igreja Católica, pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, por meio de uma pregação que chega até nós, que nos ilumina. Não é à toa que a cor da igreja é amarela. A cor do Vaticano é branco e amarelo, né? Você vê aqui, ó, a Paróquia Nossa Senhora do Belém é branco e amarelo. São as cores do Vaticano. Por quê? É a cor da luz, de quem é iluminado pela verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É a cor da iluminação. Então a gente é iluminado. Quando a gente é iluminado, essa via iluminativa é quando nós conhecemos a pessoa de Jesus. Certo? Eu conheço Jesus, eu me apaixono por Jesus, eu me decido seguir Jesus, porque é impossível você conhecer Jesus e não se apaixonar por ele.
É impossível você conhecer Jesus e não querer entregar a Jesus toda a sua vida. Então eu começo a seguir Jesus. Só que quando a gente começa a seguir Jesus, é porque a gente conhece a Jesus, a gente começa a seguir Jesus no impulso, na inércia. Sabe na inércia? Quando você pega uma bola e rola a bola vai rolando na inércia daquele primeiro movimento pelo que ela foi lançada. Até o momento que a bola vai encontrando algumas resistências e para, certo? Esse primeiro conhecimento com Jesus, esse primeiro amor com Jesus, é a mão que joga essa bola. Só que vem as dificuldades do mundo, as dificuldades da vida, a frieza espiritual, e essa bola vai parando, né? Essa bola vai parando. Essa segunda via que tende a parar essa bola é a via purgativa. A palavra purgativa, a gente já estudou quando a gente estudou o purgatório, 2 encontros atrás, né? No encontro passado a gente falou do céu, no encontro retrasado a gente falou do purgatório. A palavra purgatório é lugar de purificação, né? Então, purgar significa purificar. E o que nos purifica são as dificuldades mesmo, são as cruzes. Jesus disse: se queres ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha, né? Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então, meus amados, a cruz, o sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. Ele é essa dificuldade da bola rolar. Essa metáfora da bola, essa dificuldade da bola rolar é a cruz. Mas por que existe essa dificuldade? Porque a bola precisa também rolar porque ela quer seguir na direção de Jesus. Vocês já assistiram The Chosen? Aquela série lá, The Chosen? Nunca assistiu? Você assistiu? Você lembra do início da série The Chosen? Os peixinhos nadando, né? E um peixinho nadando na contramão? Aquele peixinho que nada na contramão somos nós. Nadamos na contramão do mundo. Os escolhidos, The Chosen, né? Os escolhidos. Por que o escolhido nada na contramão do mundo? Porque o mundo arrasta para longe de Jesus. E aí você tem que fazer o caminho contrário. Se você não quer ser arrastado para longe de Jesus, se você quer continuar rolando a sua bola na direção de Jesus, você tem que nadar contra a maré, contra a correnteza. Então o Jesus disse: se o mundo me odiou, odiará vocês também. Ninguém é maior do que o mestre. Se o mundo me odiou, odiará vocês também. O que isso quer dizer com isso? O mundo me odiou, o mundo odiará vocês também. O mundo colocou resistência na palavra de Jesus, no seguimento de Jesus, até o ponto de levar Jesus para a cruz. O mundo resistiu, porque o príncipe desse mundo é o demônio, que vai dizer isso ao próprio Jesus. Como assim o príncipe desse mundo é o demônio? Quer dizer que o demônio reina no mundo? Não nesse sentido. Quer dizer que o mundo tem caminhado do jeito que o diabo gosta, se pautando pelo pecado, se pautando pelo erro. Por isso que a gente fala que o príncipe desse mundo é o demônio. Porque o mundo tem caminhado literalmente do jeito que o diabo gosta, na cor do pecado, né? O pessoal fala. Então, o pecado, o mundo que caminha pelo pecado, caminha para cá. Eu sou o peixinho que tenho que nadar para lá. E esse nadar para lá é difícil. Por isso é a cruz. Essa é a cruz. A dificuldade de eu vencer a minha própria maldade, como você dizia antes da catequese, né, Paulo? Que o ser humano por si só é mau, né? É a concupiscência humana. A gente tem uma tendência de fazer o mal. A gente tem uma tendência de buscar o erro, de buscar o pecado. Porque nós somos concupiscentes pela presença do pecado original em nós. Pecado original que foi agravado pelo pecado atual, que a gente comete, infelizmente, cada dia que a gente tem que se confessar. Então, para eu vencer a minha carne, o meu ímpeto pelo mal, eu tenho que caminhar contra a correnteza. Por isso a cruz, por isso a penitência. Por que a gente faz jejum e mortificação? Só para ficar sem comer? Mas só ficar sem comer é dieta, não é jejum. Por que eu me penitencio, faço jejum e mortificação? Por que na sexta-feira a gente não come carne? Por quê? Porque a gente sabe que a carne dá uma saciedade maior. Se eu deixo de comer carne, logo mais eu vou ter mais fome. Eu vou ficar menos saciado. Certo? E por que então que eu não me sacio por completo na sexta e deixo de comer carne? Porque a minha natureza humana me leva para o pecado. Então eu tenho que dominar a minha natureza humana. Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências, vai dizer São Paulo. Esse crucificar a sua carne com suas paixões e concupiscências é dominar a minha natureza humana e arrastar a minha natureza humana na direção de Jesus, contra a maré que me leva para o pecado.
Então essa é a via purgativa. A via iluminativa, eu conheci a pessoa de Jesus. A via purgativa, eu quero seguir Jesus contra a correnteza, custe o que custar. Ou como diria a nossa ex-presidenta, haja o que hajar, né? Doa quem doer. Eu vou seguir Jesus contra a maré. Sou peixinho que nada contra a correnteza. Via purgativa. E isso vai me causar alguns sofrimentos. Isso vai causar alguns desgostos comigo mesmo. Quando eu quiser fazer o bem e não conseguir fazer o bem que eu quero, eu vou sofrer, como São Paulo dizia, né? Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu aborreço. E assim eu vou lutando contra mim mesmo para manter a minha bola girando apesar da inércia. Não deixar essa bola parar. E aí, meus amados, chega um ponto dessa via purgativa que eu fui me esforçando, como o próprio Jesus diz, esforçai-vos em entrar pela porta estreita. Eu fui me esforçando de tal forma para estar unido a Jesus, para agradar a Jesus, que eu chego à terceira fase da via de santidade, que é a via iluminativa. A via iluminativa é quando eu me uno a Jesus, certo? E é ao santo. O santo é um homem unido a Jesus. A santa é uma mulher unida a Jesus. O santo é alguém que resplandece Jesus pela sua vida. A santa, a mulher santa, é aquela que resplandece Jesus na sua vida. Todos nós somos chamados à santidade. Quem vai dizer isso é o Lumen Gentium, um documento do Concílio Vaticano II. Mas antes ainda do Lumen Gentium, já era uma ordem de Deus, direta. Levítico 19, versículo 2. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Sede santos, como o Senhor teu Deus é santo. Hebreus vai dizer, sem a santidade ninguém verá a Deus. São Paulo vai dizer, essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Então nós somos chamados a essa união com Deus. Porque se não nos unimos a Deus, não podemos entrar no céu. Sem a santidade ninguém verá a Deus, vai dizer o Hebreus. Então, meus amados, eu preciso chegar nessa via iluminativa, certo? Essa via unitiva, perdão. Essa via unitiva. A via iluminativa vocês já passaram. Vocês estão 2 anos aqui. Fizeram 2 anos de catequese. Durante 2 anos vocês conheceram a Jesus. Vocês sabem que Jesus é Deus, eterno e todo-poderoso. Você sabe que Deus é um só Deus em 3 pessoas. Você sabe que a igreja é o corpo místico de Cristo. Você sabe que a Santa Missa é o santo sacrifício. Você sabe que a Santíssima Virgem é a onipotência suplicante. Você sabe que ela é sempre vigiante durante e depois do parto. Você sabe que ela é Imaculada Conceição. Sabe que ela foi assunta ao céu. Sabe que ela é a verdadeira mãe de Deus. Você sabe que o Santo Padre possui a infalibilidade papal. Deus fala por meio do Papa, pela ação do Espírito Santo. E assim, o Papa é conduzido pelo Espírito Santo para poder conduzir a igreja. A gente já estudou os 7 sacramentos, o batismo, a Eucaristia, o crisma, a unção dos enfermos, a penitência, o matrimônio, a ordem. Enfim, conhecer, ver a verdade, ser iluminado pela verdade, nós já fomos, certo? Se vocês perseveraram até aqui, e se vocês vieram nessa igreja na sexta-feira à noite chovendo, é que vocês querem caminhar, vocês estão caminhando contra a correnteza. Tem uma menina que eu conheço, ela falou para mim assim, uma certa vez, numa sexta-feira, que era o dia 10 de outubro de 2025, se eu não me engano, por volta de 19 horas, mais ou menos. Tava chovendo na igreja, sabe? Chovendo, a menina chegou e falou assim, nossa, hoje eu tava com uma preguiça e eu não queria vir na catequese hoje, mas eu vim na catequese. Sabe o que é isso? Via purgativa. O que a carne fala? Hoje não. Hoje Netflix, né? A carne fala assim, hoje Netflix. Vocês venceram. Só vocês 3 venceram. Só vocês 3 venceram. Porque a carne fala assim, tá chovendo, tá frio, fique em casa, né? Parece o Covid, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa, né? Tá frio, tá chovendo. Olha a Netflix, tem uma série nova aí. Pipoquinha, hein? Um Nescauzinho quentinho. Trabalhei a semana inteira, dormi cedo, não é? Mas aí, a correnteza da carne
Você vê que às vezes não é uma grande tentação que nos afasta de Jesus? Às vezes é uma coisinha, uma tentaçãozinha que nos afasta de Jesus. E a natureza da carne está empurrando para lá, mas a gente sabe que o caminho da catequese é para cá e o peixinho está nadando contra a natureza da carne que está empurrando para lá. E normalmente, sexta-feira a gente está cansado, né? Já passou a semana inteira, está cansado. Sexta-feira à noite já é difícil, mas vencer essa natureza e nadar contra a maré, nadar no sentido contrário, diácono, sua bênção, exortar. Nadar contra o sentido contrário, isso é a via purgativa. Então, meus amados, vocês já passaram pela via iluminativa, já conhecem a Jesus. Claro que a gente precisa sempre conhecer mais a Jesus. Vocês estão passando, todos nós estamos passando pela via purgativa, certo? Para alcançarmos a via unitiva. Sabe que o primeiro passo para você alcançar um lugar é saber que esse lugar existe. Aí eu quero ir em Maceió. Para eu ir em Maceió, a primeira coisa que eu preciso saber é que existe um lugar chamado Maceió. Porque para quem não sabe onde vai, qualquer lugar basta. Né? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar basta. Ah, mas é assim, como assim? Às vezes eu quero ir num lugar e não sei exatamente o lugar que eu quero ir. Tá bom, mas você sabe que tipo de lugar que você quer. Ah, eu quero ir numa cachoeira. Você chega e fala pro marido assim, ó, eu quero ir numa cachoeira. Ele fala, tem uma cachoeira lá em Pinda, que é muito legal, eu vou te levar nessa cachoeira. Você não conhece essa cachoeira? Mas você queria uma cachoeira? Ah, tem uma cachoeira em Lagoinha lá que é maravilhosa, queda d'água gigante, tem restaurante perto, tem uma areia pra gente ficar. Eu vou te levar na Cachoeira Grande, lá em Lagoinha. Eu não conhecia a Cachoeira Grande, mas eu queria uma cachoeira. E eu falei pra ele que era uma cachoeira. Você sabia onde você queria ir? Uma cachoeira. Então o primeiro ponto é a gente saber onde nós queremos ir. Onde nós queremos ir? Para que queremos receber o crisma? Para que a gente recebe a comunhão? Para que a gente se confessa? Para que a gente recebe cada um dos 7 sacramentos? Do batismo à unção dos enfermos. Os sacramentos eles nos acompanham do berço ao túmulo. Do batismo à unção dos enfermos. Já quando o Gil passou ali com as famílias ali, vai ministrar preparação para o sacramento do batismo para as famílias. Né? O primeiro sacramento daquelas crianças, o batismo. E eles vão, se Deus quiser, né? Eles vão receber a Eucaristia, o crisma, vão se confessar, vão se casar ou serão ordenados os meninos e depois vão receber a unção dos enfermos, quando estiver no final da vida. Então, do início da vida até o final da vida, o sacramento nos acompanha. Para quê? Para quê? Qual a finalidade de receber o sacramento? Eu recebo a comunhão para estar com Jesus. E aí está o sentido. Eu me confesso para poder estar em estado de graça e poder receber a comunhão para estar com Jesus. Eu sou ordenado padre para ser um novo Cristo e levar Jesus para as pessoas por meio de sacramentos e assim viver com Jesus. Então, meus amados, todos os sacramentos, na análise última, eles têm uma única finalidade: te unir a Deus. Aqui, te unir a Deus aqui, nesse mundo, nesta vida, neste vale de lágrimas, mas, sobretudo, te unir a Deus eternamente. A via unitiva é a união total, completa com Deus. Esse é o nosso fim. Esse nosso fim quer dizer, esse é o nosso objetivo de vida. Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15, versículo 1. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Então Jesus está falando assim: eu sou a videira, a árvore que dá uvas, né? Videira. Você sabe que a videira, ela é uma planta que espalha ramo para tudo quanto é lado, né? Se você tiver um sítio e colocar uma videira e for conduzindo os galhos da videira, ela dá a volta no seu sítio todinho. Fica até bonito, né? Passa por cima e tal. Então ela espalha seus ramos. Só que aqueles ramos todos têm que estar unidos à videira. Se algum daqueles ramos, se algum daqueles galhos, daquelas varas de videira, daqueles galhos, for cortado, ele vai secar e vai morrer.
Então Jesus está dizendo, se você não estiver unido a mim, você não vai conseguir dar fruto. Você vai secar, vai morrer e será lançado ao fogo. Será lançado ao fogo, ou seja, o inferno. Se você se separar, se você for cortado de Jesus, você será lançado ao inferno. Mas, contudo, aquele que está unido a Jesus e produz fruto, o que o Pai faz? Ele poda para que produza mais fruto. O que é essa poda? A cruz. Então ele poda. E o que é podar? É tirar aquilo que não presta. Tá vendo essa plantinha aqui, ó? Tá vendo essa plantinha? Tá bonitinha? Vou podar ela, quer ver? Vou podar ela, ó. Essa folha aqui, ó. Tirar ela aqui. Tá seca, tá vendo, ó? Ela tá roubando a energia da planta. Ela tá seca, ela não presta. Podei ela. Agora, a energia da planta, a seiva, não passa mais por essa folha aqui. Tá seca. Essa também tá seca. Eu vou podar essa daqui também. Ó. Tá seca. E agora, deixa eu ver aqui mais uma aqui, ó. Podei 3 folhas. Essas 3 folhas estavam secas, ó. Essa aqui tá até queimada, certo? Essa aqui tá queimadaça. E essas 2 também, secas. A energia da planta estava sendo transmitida também a essas folhas que não estão prestando. Agora que eu cortei aquilo que não presta mais, a planta tem mais energia para as folhas que realmente produzem fruto. No caso dessa planta, produz flores. E tem algumas flores que não estão em botão, tá vendo? Aqui as flores em botão, ó. Essas pequenininhas aqui. Aqui também tem uma aqui que está em botão, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses botões de flores vão se abrir como esses e vai ficar bonita. Porque a gente podou e arrancou fora o que não presta. Assim, meus amados, desse mesmo jeito, é a vida da graça. Quando o Pai poda e arranca fora de nós aquilo que não presta. É a cruz. É a cruz. Vocês viram que quando eu arranquei a folha da planta, a planta balançou e chegou a cair até terra na mesa, né? Eu tô pegando aqui a terra que caiu agora. Por que caiu essa terra na mesa? Porque a folha balançou e caiu essa terra. Não foi uma violência para a flor? E se arrancar a folha dela foi uma violência. Foi uma violência tão grande que ela soltou até a terra dela, ó, e caiu aqui. A cruz às vezes dói, machuca e assim por diante. Vou deixar aqui a sujeira. Mas o Pai vai nos podar para que a gente produza mais frutos. O importante é estarmos unidos a Jesus. Como a videira, os ramos da videira estão unidos à videira. Para quando o Pai nos podar, a gente não se afastar, não romper com a videira, mas aguentar firme. E saber que aquela poda é para que a gente produza ainda mais frutos, ou seja, para que a gente seja ainda mais santo, mais unido a Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará. Todo aquele que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Olha o que Jesus está falando com os apóstolos. Vocês já estão puros pela palavra que eu tenho anunciado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Vocês já conhecem a via iluminativa. Vocês já conhecem. Eu já falei para vocês já ouviram minha pregação. Vocês já caminharam comigo 3 anos. Aqui, essa pregação de Jesus é na quinta-feira santa, antes da sua agonia no Getsemane. É a última palavra de Jesus para os apóstolos. Ele fala, vocês já passaram pela via iluminativa. Qual via que os apóstolos iam passar agora na quinta-feira santa? A purgativa. E depois, a unitiva, que foi em Atos 2, Pentecostes. Então, o evangelho até aqui é via iluminativa. Aqui eles entram na via purgativa. E em Pentecostes, os apóstolos se unem ao Espírito Santo e entram na via unitiva. Mas antes disso, Jesus, quando eles vão entrar na via purgativa, Jesus anuncia isso para eles. Aguenta a poda, fica firme e espera. Permanece unido a mim, até que venha o Espírito Santo. Você lembra quando Jesus ressuscita e aparece a Maria Madalena? O que Jesus fala para ela? Vai meus apóstolos e diga para eles que não saiam de Jerusalém até que venha o Espírito Santo. Que eles não saiam de Jerusalém até que venha o Espírito Santo. Ou seja, aguenta firme na via purgativa, aguenta firme até que venha o Espírito Santo.
Não saia, quer dizer, não me abandone, permaneça unido a mim, permaneça em Jerusalém. E aí Jesus continua a pregação dele dizendo: vós já estáis puros pela palavra que eu vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus está dizendo, se você permanecer comigo, se você ficar unido a mim, você vai dar muito fruto. Porque você em mim, você não consegue nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de queimá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Se permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Queridos, Jesus fala que se a gente permanecer nele, se a palavra dele permanecer em nós, a gente vai pedir o que quiser e nos será feito? Como assim? Vou pedir para ganhar na loteria e vou ganhar na loteria? Depende. Se isso for para a sua santificação. Mas aquele que está unido a Jesus vai pedir o que para Jesus? Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, como a Santíssima Virgem rezava. Olha a oração de Nossa Senhora. Fiat em mim salutare tu, faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, dai-me um coração semelhante ao vosso. Senhor, aumenta a minha fé. A oração dos apóstolos. Senhor, aumenta a minha fé. Do domingo passado, né? Senhor, aumenta a minha fé. Se eu estiver unido a Jesus, eu vou pedir aquilo que Jesus quer que eu peça. E é a oração infalível, né? Jesus quer me dar e eu peço o que Ele quer me dar. É a oração infalível. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Aguenta firme, fica comigo, fica unido a mim, perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria seja em vós e a vossa alegria seja completa. Olha o que Jesus vai dizer. Eu disse isso para vocês para que vocês permaneçam em mim e a vossa alegria seja completa. Quando que a gente vai ter alegria completa? A gente meditou semana passada. A gente vai ter alegria completa somente no céu. Então Jesus está dizendo aqui, se você quer chegar ao céu, você precisa ser santo. Sem a santidade ninguém verá Deus. Hebreus vai dizer isso pra gente, vai nos ensinar isso. Sem a santidade ninguém verá Deus. Para você chegar no céu, você tem que ser santo. Só no céu você vai ser feliz por completo. Então, para você ser totalmente feliz, completamente feliz, 100% feliz, uma felicidade indizível, inimaginável e inenarrável, conforme a gente meditou na última catequese, você precisa ser santo. Mas como que eu me torno santo? Estando unido a Jesus. Eu me torno santo pela via unitiva. Certo? Então, meus amados, a proposta dessa catequese de hoje é que a gente comece a trilhar essa via unitiva. Unidos a Jesus, como os ramos estão unidos à videira. A gente conheceu Jesus, a gente percebeu que a gente vai passar pela cruz, a cruz vai nos visitar, a cruz faz parte da nossa vida, da nossa história. A gente não vai desanimar na cruz, a gente vai aguentar firme. Né? Por que a gente vai aguentar firme? Porque a gente sabe para onde nós estamos indo. Eu sei o destino para onde eu vou. Um tempo atrás eu postei, uns meses na verdade atrás, foi em maio, eu postei no meu canal um vídeo que eu subi lá no Alto dos Marins com o pessoal da Canção Nova. Vocês viram esse vídeo aí? Não? Tá no meu canal. Passou também na Canção Nova. Eu postei na Canção Nova nesse dia, hein? E eu subi lá no Alto dos Marins com o pessoal da Canção Nova, com o Marcelo Chaves, que é o missionário da Canção Nova, e ele gravou o programa dele de preservação ambiental lá no Marins, subindo, né? E eu gravei também o Subir na Montanha. Nada mais justo do que gravar o Subir na Montanha subindo o Pico dos Marins, né? Que é o ponto mais alto do Vale do Paraíba. E lá em cima a gente gravou junto. Eu gravei junto com ele o programa dele, da Canção Nova, o Preservação Ambiental, e ele gravou comigo Subir na Montanha. Não sei se vocês sabem, eu gravo Preservação Ambiental com o Marcelo toda semana. Toda semana eu participo do Preservação Ambiental da Canção Nova. E aí a gente gravou lá em cima esse programa. Aí foi pro canal da Canção Nova, passou na Canção Nova, foi pro canal deles
no Marcelo Chaves, e foi pro meu canal também no YouTube. Só que, por que eu tô falando isso? Porque a conversa que a gente gravou lá em cima, a gente bateu um papo, fez tipo entre aspas, um bate-papo lá em cima do Marins, no alto da montanha, sobre a dificuldade de se subir o Marins. Por quê? A gente caminhou 12 horas para subir o Marins. 6 horas para ir, 6 horas para voltar. A gente saiu lá de Marmelópolis, Minas Gerais. O Marins é em Piquete, mas a gente acessou por Minas para subir o Marins. A gente saiu de Marmelópolis à meia-noite. E a gente chegou no Marins quando estava amanhecendo o dia. Então a gente caminhou a madrugada inteira, subindo a montanha literalmente. E é muito inclinado. Não sei se vocês conhecem lá os Marins. É muito inclinado. Tem alguns pontos em que você tem que escalar como alpinista mesmo. Agarrando, trepando na rocha e escalar mesmo, literalmente. E assim, é extremamente desgastante. Tava muito frio, tava uns 2 graus, mais ou menos. Muito frio, um vento cortante. Com o vento, a temperatura de 2 graus, o vento rouba calor do seu corpo, já cai lá para uns 4, 5 graus negativos. Então, frio muito intenso, um sofrimento muito grande para subir essa montanha. E aí, quando você chega no alto da montanha, a meditação que você tem que fazer é essa. Valeu a pena? Subir no alto há um tempo valeu a pena. Você olha aquela vista, você vê o Vale do Paraíba inteira, você vê até o Itatiaia, você vê tudo. Falando, nossa, valeu a pena. Chegar aqui no alto da montanha, apesar de tanta dificuldade. Essa é a via unitiva, certo? A via iluminativa. Eu conheço o Marins, quero subir o Marins. Sei quem é o Pico dos Marins. Sei que o Pico dos Marins é o maior ponto do Vale do Paraíba, nos pontos mais altos do estado de São Paulo e do Brasil. Quero subir o Pico dos Marins. Vejo foto na internet, acho bonito Marins, conheço com pessoas que subiram Marins, me empolgo, quero fazer essa aventura. Essa é a via iluminativa. A via... esse daí, esse vídeo aí, do Marins. Esse é o Marcelo Chaves da Cancional. Esse é do meu canal, né? Aí eu começo a subir o Marins e é uma dificuldade, é um sofrimento, é difícil, é tremendo. É curtinho. E aí, cara, é uma luta para subir. Mas quando eu consigo, valeu a pena. Eu consegui. Certo? Então, meus amados, primeira coisa, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. É isso que a gente reza na Santa Missa. Corações ao alto. Eu sei quem é Jesus. Eu quero alcançar Jesus. E eu vou. Nem que morra, literalmente, como os mártires, nem que morra, eu estarei unido a Jesus. E essa é a têmpera dos mártires. A têmpera dos mártires é assim, você pode até me matar, mas eu não vou negar Jesus. Eu não vou largar a mão de estar unido a Jesus. Se você não... Eu vou... Vocês já ouviram falar do São José Luís Sanches? Ele era um menino de 13 anos de idade. No início do século XX, a maçonaria alcançou o governo do México. O presidente era o Plutarco Cádiz, era o presidente do México à época, ele era maçom. E ele levantou uma grande perseguição à igreja. E ele proibiu o culto católico, proibiu ter missa, proibiu ter culto católico no México. Poxa, o México é um dos países católicos mais conhecidos do mundo, como pelo catolicismo. O México é o país que apareceu Nossa Senhora em Guadalupe, para São Juan Diego. Então, o catolicismo lá é forte. Nossa Senhora de Guadalupe apareceu no século XVI. Século XX, depois de 400 anos de catolicismo ferrenho, o presidente proíbe o catolicismo no país. Você acha que o pessoal aceitou? Claro que não, né? E aí ele começou a perseguir ferozmente os padres, os religiosos. O padre Miguel Pró, que foi canonizado também, São Miguel Pró, foi assassinado, atiraram nele, ele morreu. E aí começou a ter uma perseguição muito forte contra a igreja no México, derramamento de sangue mesmo, martírio mesmo. O José Luís Sanches, ele era coroinha. E aí ele estava ajudando o padre na igreja. Só estava ele e o padre, porque os fiéis tinham de surto. Cada um se escafedido para um canto, se escondido. E aí vieram dizer para o padre, o pessoal do governo federal, eles falavam assim, governo federal, o pessoal do governo federal está vindo aí. Se eles encontrarem o senhor paramentado, celebrando a missa, eles vão matar o senhor.
E aí o padre disse pro José Luiz Sanches, né? Ele disse assim: para onde que eu vou? Nada pode me separar de Jesus, nem mesmo o martírio. E aí ele era um menino, nessa época ele tinha uns 9 anos, ele ficou com medo, ele subiu no coro da igreja e se escondeu no coro da igreja. Na parte de cima ali, as igrejas antigas, né, tem a nave, o altar, e na frente do altar, no fundo da igreja, na parte de cima, tem um coro, igual a igreja São Francisco das Chagas ali, vocês já viram? O coro ali em cima. Você chega na porta da igreja, tem umas escadinhas laterais assim, que a pessoa sobe e fica atrás ali. O Ministério de Música da Santa Terezinha tem um órgão lá, Santa Terezinha não, na São Francisco das Chagas, tem um órgão, inclusive, que fica lá. E lá ficavam os músicos, por isso o coro, o pessoal que cantava ficava lá. Não ficava embaixo para não atrapalhar questão de só ficar olhando muito para os cantores e não prestar atenção na missa. Eles ficavam escondidinho lá atrás. E o menino se escondeu lá. E aí chegaram os soldados do presidente, do Plutarco Cádiz, e ele ficou lá assistindo. Eles abordaram o padre estava paramentado de preto, símbolo do luto, né? Estava rezando, inclusive, pela situação do México. E eles colocaram o padre parado, pegaram os fuzis, apontaram para o padre ficou parado. E aí, quando eles iam atirar no padre, o padre olhou pro José Luiz Sanches, José Luiz Sanches olhou pro padre e o padre morreu. Eles atiraram no padre na frente dele. Ele viu o padre sendo martirizado. E aquela coragem do padre de estar unido a Jesus e não se afastar de Jesus, nem que morra, literalmente nem que morra, aquilo moveu o coração do José Luiz Sanches, né? E aí ele começou a participar dos movimentos dos cristeiros. O que eram os cristeiros? Eram cristãos que lutavam para viver a sua fé católica, apesar da perseguição. E ele foi preso. Aí ele já estava com 13 anos. Ele foi preso. E o tio dele era deputado. E esse tio dele era padrinho dele de batismo, era deputado. Ele foi preso. E eles queriam que ele renunciasse a Jesus. E ele falava, cada vez que eles falavam renuncia a Cristo, ele falava viva Cristo Rei. E aí eles começaram a cortar a sola dos pés dele, arrancar a pele da sola dos pés dele. Ele gritava e dizia viva Cristo Rei. Arrancaram a sola dos 2 pés dele, fizeram ele caminhar 7 quilômetros sem a sola dos pés. Ele não negou Jesus. E aí fizeram ele cavar o próprio túmulo, ele cavou a própria cova. O tio dele, que era padrinho dele, se aproximou. Ele viu o padrinho, ele ficou feliz. Ele achou, agora eu me salvei, né? Meu padrinho é deputado, né? Chegou. O padrinho dele deu um abraço nele e falou assim: José, vamos para casa. Ele ficou muito feliz, falou assim: agora acabou, né? Vamos para casa. Ele, vamos para casa, padrinho. É só você falar que renuncia a Jesus. E falar viva o governo federal. Aí ele olhou o padrinho dele e falou assim: viva Cristo Rei. Aí o padrinho dele foi embora, os pais dele assistindo. Ele tomou um tiro e caiu e começou a sangrar. E aí ele pegou o sangue dele, fez uma cruz no chão, assim, uma cruz no chão, e morreu. Eles jogaram ele no próprio túmulo que ele cravou. Esse menino, hoje o corpo dele está incorrupto. Está no México, lá pode ser visitado, e ele é canonizado pela igreja. São José Luiz Sanches, eu vou colocar no grupo aí. Tem um filme dele, não sei se eu vou achar em português. Deixa eu ver se tem no YouTube aqui. Os Cristeiros, nome do filme. Filme com... eu achei aqui, ó, completo. É aquele mexicaninho, né? Eu vou mandar no grupo o filme dele. Esse filme é maravilhoso. Assistam. Tô mandando no grupo da catequese o filme do José Luiz Sanches. Mandei o filme aí e ver se eu acho uma foto dele. São José Luiz Sanches. Imagens. Aqui é a fotinha dele de verdade, a foto real dele. E deixa eu ver se eu acho a foto dele do filme. Eu vou mandar o José incorrupto aqui, o corpo dele é incorrupto. O Papa Bento visitou o corpo dele. Aqui o Papa Bento XVI visitando o corpo dele incorrupto.
Aí a sola do pé é cortada. Esse é o corpo dele de verdade, incorrupto. E aqui eu estou mandando a foto do Papa Bento visitando o corpo dele incorrupto. Mandando um grupo aí. Então, meus amados, estar unido a Cristo, apesar da tribulação, apesar da cruz, não me afastar de Jesus, por nada, de jeito nenhum. Estou mandando no grupo aí a foto do Papa visitando o José Luiz Sanches. Depois vocês mandam essa foto que você achou do pé dele, ô Paulo? No grupo aí. Aí apareceu o pezinho dele. Então, assistam um filme, se vocês puderem, um filme muito bonito, muito lindo esse filme. E aí eu penso comigo mesmo, o menino tinha 13 anos, era mais brabo que eu. Menino bravo. Não negou Jesus nem à beira da morte. Por quê? Porque esse é o filme. Porque se eu me afastar de Jesus, se eu me romper de Jesus, o ramo que se afasta, que se rompe da videira, seca e morre. A minha vida é Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha vida é Jesus. Então eu preciso amar a Jesus para me unir a Ele. Mas como que eu amo a Jesus de fato? A gente ama com amor humano, certo? Mas a gente é chamado a amar a Jesus com amor divino. O Salmo 82, se eu não me engano, Salmo 81, na Bíblia da Ave Maria, Salmo 81, versículo 6, ele diz assim: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. O que ele quer dizer com sois deuses? Sois todos filhos do Altíssimo. Salmo 81, versículo 6. Quer dizer que se a gente ama Jesus com amor verdadeiro, com amor de união, com amor esponsal, a gente se torna semelhante a Ele. O que é amar a Jesus com amor esponsal? Esponsal vem de esposo, né? Sabe que Jesus é o esposo da igreja, né? Quando a noiva se une ao noivo, certo? Eles se unem totalmente, se completam totalmente, até fisicamente. Essa união total do noivo com a noiva, que gera uma nova vida, que é o filho, no casamento, no matrimônio, essa união total que gera uma nova vida, que é o casamento, assim a gente deve se unir a Jesus. Toda união total com Jesus vai gerar uma nova vida. Sempre. Mas como assim uma nova vida? Vai nascer uma criança? Vai nascer muitas crianças. Sabe por quê? Porque ninguém vai ao céu sozinho. São Francisco de Assis se uniu a Jesus de maneira esponsal, totalmente se uniu a Jesus, e nasceu a Ordem dos Frades Menores. Aí nasceu São Benedito, Santo Antônio, São Pio de Pietrelcina, Santa Clara, Santo Antônio, Santana Galvão. Olha quantas novas vidas nasceram dessa união de Francisco com Jesus. O São Bento se uniu a Jesus, surgiu a Ordem dos Frades, a Ordem dos Beneditinos, a Ordem de São Bento, dos monges beneditinos. Olha quantos santos eram beneditinos. São Roberto, os três monges rebeldes e assim por diante. Tantas ordens surgiram a partir dessa união de São Bento com Jesus. Então, meus amados, quando a gente se une a Jesus, o beato José Luiz Sanches São José Luiz Sanches se uniu a Jesus até o martírio. E hoje a gente está falando da vida dele. É a partir do exemplo, lembra que eu falei para você, Letícia? O testemunho arrasta. O testemunho de um menino de 13 anos que não negou Jesus à beira da morte. Eu olho para mim mesmo e falo assim: José Luiz Sanches não negou Jesus à beira da morte. Eu vou negar Jesus por causa de um pedaço de carne na sexta-feira, ou eu vou fazer a penitência de carne na sexta-feira? E aí eu preciso olhar minha têmpera de mártir, até que ponto que eu quero me unir a Jesus. Então, meus amados, a gente precisa se unir a Jesus com um amor esponsal, que vai gerar um amor divino, elevando o nosso coração a Deus. Cada vez que eu me unir a Jesus pela via da oração, pela via da recepção dos sacramentos, pela intimidade com Jesus, eu sou como um ferro. Sabe o ferro? Você pensa, imagina, isso aqui é lápis, né? Mas imagina que isso aqui seja uma barra de ferro. Imagina que esse catecismo aqui seja um braseiro de fogo. Um braseiro de fogo. E aí eu pego essa barra de ferro e ponho ela no braseiro de fogo. Dentro do braseiro de fogo, assim, ó, desse jeito dentro. Certo? No primeiro momento, o ferro que estava frio vai começar a se aquecer. Vai começar a ficar quente.
E o braseiro de fogo é muito forte, muito fogo. No segundo momento, o ferro vai mudar de cor. Ele vai ficar... Qual cor que vai ficar o ferro? Da cor do fogo. Ele vai ficar da cor do fogo. Esse é o segundo momento. Num terceiro momento, esse ferro vai continuar se aquecendo, ele vai começar a se derreter. Ele vai perder as características de ferro, ele vai começar a se derreter e vai começar a pegar as características do fogo. Isso é o santo. O santo é uma barra de ferro dura e fria que foi mergulhada no fogo do amor divino, na fornalha ardente de caridade que é o Sagrado Coração de Jesus. Na ladainha do Sagrado Coração de Jesus a gente reza isso: fornalha ardente de caridade, tem de piedade de nós. O coração de Jesus é essa fornalha ardente de caridade. Vocês já viram a imagem do Sagrado Coração de Jesus que tem o fogo em cima, né? Significa o fogo do amor. Quando a nossa alma é mergulhada em Jesus pela essa via unitiva, quando a gente se une a Jesus desse jeito, a gente tem essa barra de ferro fria e dura, que aos poucos a gente vai se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo, as moléculas vão se ativando, a gente vai tomando a forma do fogo, a cor do fogo, a gente vai se tornando parecido com Jesus, até que a gente se derreta e se una a Jesus totalmente. Até que a gente fique líquido e se una a Jesus totalmente, até que a gente se torne fogo com fogo. Esse é o caminho de santidade, certo? O contato com Deus, a união com Deus, que me faz fogo com fogo. Então, meus amados, essa catequese de hoje é uma introdução da via da graça. Na catequese que vem, a gente vai falar da oração. A oração é esse mergulho da barra de ferro dentro do fogo. Então, a gente vai falar sobre a vida de oração, a gente vai falar sobre oração meditativa, sobre oração de silêncio, sobre o colóquio com Deus, sobre a escuta de Deus. Depois a gente vai falar da oração do Pai Nosso, vai fazer um estudo sobre a oração do Pai Nosso. Depois a gente vai fazer um estudo sobre a oração da Ave Maria. Depois a gente vai fazer um estudo sobre o Santo Terço, a história do Santo Rosário, a importância de se rezar o Rosário, como se rezar o Rosário, certo? E assim a gente vai se unindo a Deus cada vez mais. Na catequese de hoje, então, para resumir, a gente fechar nosso raciocínio, a gente meditou que existem 3 vias da união com Deus: a via iluminativa, a via purgativa e a via unitiva. A gente meditou que, como os apóstolos caminharam com Jesus durante 3 anos, nós já passamos pela via iluminativa, já conhecemos a Jesus. Estamos agora na via purgativa e, por meio da via purgativa, a gente vai mergulhar na via unitiva, certo? Essa união total com Deus. E a ferramenta, o instrumento para a gente mergulhar nessa união total com Deus é querer fazer a vontade de Deus e não abandonar, não largar Deus, custe o que custar, nem que morra, como os mártires. Para não largar a Deus, obedecer os mandamentos e a vida de oração. Obedecer os mandamentos, a gente já estudou isso, já falamos sobre os 10 mandamentos, já meditamos sobre isso. Então a gente já sabe que a gente tem que obedecer os mandamentos. Então a partir de hoje a gente vai começar a falar sobre a vida de oração, porque a vida de oração é um meio da gente estar mergulhado em Deus e ser aquecido por Deus, tá bom? Então na próxima catequese, semana que vem, a gente começa a falar sobre a vida de oração. Para a gente falar sobre a vida de oração, vamos encerrar então essa catequese rezando a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.